Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Você que nos acompanha aí de sua residência, que nos permite entrar no seu lar. Amém. E a vocês que estão aqui presencialmente, que Deus te abençoe com esse culto que dedicamos a Deus, em adoração a Deus, e que a palavra toque em você e que te transforme, para que nós tenhamos então efetivado a nossa missão. A missão da igreja é evangelizar, a missão da igreja é levar a boa nova, e o Espírito Santo atingir o teu coração, a tua mente, transformar você numa pessoa santa, separada para o serviço de Deus. Paz e graça, irmãos. Que alegria estar aqui no domingo, dia 17 de janeiro de 2021, como o pastor já citou. Hoje o boletim 356, ano 6. E como o pastor estava falando, que é importante a gente pegar a palavra, porque há uma passagem na Bíblia, na Santa Palavra de Deus, que diz que enquanto não foi pregada a palavra de Deus até os confins da terra, para todas as pessoas, que Jesus não vai voltar. E nós precisamos muito, 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 muito que Jesus volte depressa, porque está muito difícil, está muito complicado. Um amigo nosso, Márcio, nos mandou uma coisa que tinha muita coisa subliminar, que depois, se vocês quiserem, a gente pode até passar para vocês, falando sobre o anticristo, sobre essa pessoa, sobre esse mal, sobre esse, vamos dizer, é o diabo de Satanás, só que com forças econômicas, governamentais, e que vai estar aí. E também a besta que vai emergir da terra, que é o falso profeta, que está cheio por aí, né? Então a gente tem realmente essa missão de pregar o Evangelho. E aí, nesse momento, eu pediria a vocês que façam inscrição no nosso canal, porque se a gente tiver inscrição, a gente vai poder passar no YouTube. Nós estamos passando, mas a Vitória, que é uma menina maravilhosa, tem feito isso para nós. A gente grava no Facebook e depois ela passa. Mas nós precisamos pregar a palavra. Então nós estamos aqui, para quem está no Facebook, para quem está depois futuramente, quem sabe, no YouTube, você vai nos ouvir. Então mandando um abraço forte para vocês e sejam conosco agora, adorando e louvando nosso Senhor. Eu queria só colocar mais uma coisa, como pastor e junto com a minha esposa missionária, a nossa igreja é uma igreja pequena, é uma igreja que talvez aos olhos dos homens ela pode parecer insignificante, mas a nossa preocupação é com o nosso Deus. A nossa adoração é feita em espírito e em verdade. E a nossa maior preocupação é levar a palavra mais pura e o menos distorcida possível, porque nós somos homens, nós somos pecadores. Não há nenhuma diferença entre eu que estou aqui e o menino que está ali debaixo da ponte fumando crack. Não há nenhuma diferença. Nós somos todos iguais. E perante Deus, Ele nos ama. Ele não ama o pecado, mas Ele ama a pessoa humana, a criação dele. Então a nossa igreja ela tem esse compromisso de levar a palavra de Deus, a única forma de um homem ou uma mulher ser alcançado pela salvação, que é Cristo Jesus. E a maior preocupação do homem, está também na Bíblia, seria glorificar a Deus. A coisa mais importante na nossa vida, está aí na palavra de Deus, é glorificar a Deus. Amém. Amém. Eu quero pedir agora que todos abram a palavra de Deus no Salmo 123. 123 é um salmo de romagem, um salmo dos degraus. Quando os judeus peregrinavam até Jerusalém, que fica no alto da montanha, eles iam então cantando esses salmos e aprendendo a palavra, decorando, fazendo com seus filhos decorassem a palavra. Vamos acompanhar a leitura então. Diz assim a palavra de Deus: a ti, que habitas nos céus, elevo os olhos.
como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Esse salmo no nosso coração, na nossa mente. Eu convido a todos que abram o binário no hino número 3, um só rebanho. Vamos louvar a Deus com o hino um só rebanho. Isaías, capítulo 22. Quem tiver com a Bíblia, abra Isaías, profeta Isaías, livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías 22, os versículos 22 e 23, a irmã vai ler. As leituras têm a ver com a pregação. Elas nos preparam para ouvir a pregação. 22 e 23. Isaías 22, versículos 22 e 23. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém fechará. Fechará, e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono, de honra para a casa de seu pai. Amém. 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 Nesse caso, havia um homem, um sacerdote que era muito corrupto e ele chamava Sebna. E ele foi destituído por Deus e Eliaquim foi colocado no lugar.
E então Deus diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Eu darei autoridade. Quem tem a chave da casa tem autoridade, né, sobre aquele lugar, sobre aquela... E ele diz que garante, então, que ninguém vai fechar. E se ele fecha, ninguém abre. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir também que a irmã Flávia faça oração para darmos início ao culto. Por favor, vamos fechar nossos olhos? Por favor, vamos nos colocar em reverência para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia. Abençoe cada uma das pessoas que vieram até aqui hoje para adorar e louvar o seu santo nome. Senhor, muito obrigada. Que as famílias aqui possam voltar sãs e salvas para suas casas, possam ficar bem, que esse vírus possa ficar redimido em nome do seu sangue, do Senhor Jesus Cristo, e que ele não entre em nossa casa. E se entre, Senhor, por misericórdia, nos limpe, nos lave, nos cure com o teu sangue. Muito obrigada por essa noite, que a palavra aqui que será dita pelo pastor José Benedito seja iluminada pelo Espírito Santo, e que a música maravilhosa que a tia Thelma e nós vamos cantar aqui seja para agradecer e louvar o teu santo nome. É isso que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E no 129, ele é o Senhor. 129. Está
Vamos abrir de novo no profeta Isaías, capítulo 59, momento em que a igreja é convidada a corar de vergonha, a reconhecer que é pecadora, que precisa de perdão, precisa de um Salvador. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eu queria pedir a todos que lessem juntamente comigo. Prestem atenção, vejam que texto e o que Deus diz. 59, versículos 1 e 2. Diz assim, leiam comigo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o que torna um ser humano inimigo de Deus é o pecado. Quando você confessa seu pecado, quando você se arrepende e reconhece que não é nada, que você não tem méritos próprios, que você não pode, por suas obras, por melhores que elas sejam, se salvar, você então confessa e Ele te perdoa. Porque Ele diz aqui, a mão do Senhor não está encolhida para não salvar. E o ouvido de Deus não está surdo para não ouvir a sua confissão. Se você confessa, Ele tem a mão estendida para te salvar, o ouvido aberto para te dar salvação. Então eu convido a todos que podem se ajoelharem e confessarem seus pecados por um minuto, um momento. Depois nós cantamos o hino e oramos. Senhor Deus, diante de Tua santa presença, nós nos colocamos constrangidos. Nós te pedimos, ó Pai, que por misericórdia nos perdoe. Nós conhecemos o nosso íntimo. Cada um de nós sabe olhar para o mais profundo de si e ver quanta sujeira existe dentro de nós, quantas iniquidades temos pensado, quantas obras más têm feito nossas mãos, quantos sentimentos esse coração impuro tem sentido. Perdoa-nos, Senhor. Nós reconhecemos que não somos nada. Nós precisamos de Ti, Senhor. Todos nós somos iguais. Cada um tem um pecado diferente do outro, cada um tem um defeito de caráter, cada um tem uma fraqueza maior em alguma área, mas todos somos iguais, Senhor. Não há diferença. Ninguém pode levantar o dedo para alguém e dizer que esse é pior que eu, melhor que eu. Nós precisamos de Ti,
precisamos da tua misericórdia, precisamos do teu perdão, precisamos do sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. É no nome dele que humildemente nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 254, o mundo há de saber. 254, irmãos. O mundo há de saber, primeiro, que tem Cristo, depois, que Cristo salva, e por que eu canto? Porque nós amamos a Deus, né? Amém. Lembrei do hino que a Natália gosta, Deus de promessa. Precisamos cantar esse nome aqui. Agora, enquanto nós cantamos o cântico que está no verso do nosso boletim, Noites Traiçoeiras, no verso do nosso boletim, nós vamos devolver nossos dízimos, o presbítero Manuel passará, e também aqueles que tiveram coragem de confessar suas mais íntimas dificuldades, súplicas, escreveram no bilhetinho, podem entregar também para ele. Nós vamos louvar Deus com cânticos, noites traiçoeiras. Cântico, noites traiçoeiras. Thank you.
nossa oração de gratidão. Senhor Deus, meu Pai amado, obrigado, Senhor, por nós estar aqui mais reunidos na Tua casa, Senhor, para te agradecer, Senhor, por esse dia, por essas ofertas, Senhor, que o pessoal ofertou, Senhor. Abençoe a cada um que ofertou, Senhor, na Tua casa, e abençoe para essas pessoas que estão em casa também, Senhor, que talvez não puderam estar aqui, mas o Senhor abençoe da mesma forma. Esse direitinho, Senhor, que foi pedido aqui, o Senhor já sabe a cada um que foi pedido. Atende, Senhor, esses pedidos, esses direitinhos, Senhor. O pedido de cada um seja especial para o Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus, teu filho amado, Pai. Amém. 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 Quero chamar aqui à frente as crianças. Vai cantar um cântico aí, como uma criança. Vamos cantar com ele. Está no encarte que fica dentro do boletim, o encarte de cor amarela. Então vamos lá, nós vamos cantar, né? Você quer fazer uma oração? Quer dar uma secada para ele inteiro? Pode falar, ele ouve lá, depois a mãe dele passa para ele. Esse brasileiro fala para ele. Quer desse tempo? Não, tá ligado. Pode falar. Eu queria muito me alegrar dessa doença, que Deus abençoe muito ele, que essa doença passe dele, toda a família dele. Tá fazendo muita falta, né? Ele não tem mais quem acha as coisas de ser na Bíblia, né? É verdade. Ele tá fazendo muita falta, viu? Já, né? A tia Margarida falou que hoje foi dada a primeira vacina já. Bom, né, irmão? Graças a Deus, né? Então, um beijo para a família do Miguel, pode ser? Então, vamos cantar agora? Então, vamos lá. Tá ligado, né? Como uma criança que sou ensinou, sem haver consciência que é humilhação, realmente livre por coração. Como uma criança eu quero sempre ser. Isso. Como uma criança que sou ensinou, sem haver consciência que é humilhação, realmente livre por coração. Como uma criança eu quero ser, como uma criança assim eu quero ser, como ensino viver e ele renascer. Como uma criança assim eu quero ser, como ensino viver e ele renascer. Sempre que na Bíblia isso vai ser Não podia ainda tudo entender. bem. Quando uma criança Cristo me fez nascer, pude compreender o que Deus quer de sinceridade, amor, perdão e paz. Só uma criança pode ter sinceridade, amor, perdão e paz. Só uma criança pode Muito bem. Deus deve ter ficado muito feliz escutando você cantar lindo assim, viu? Foi para ele que você cantou, né, Caína? O nosso Deus maravilhoso. Então vamos orar. Vamos orar então? Bom, em primeiro lugar, eu só queria contar uma coisinha que essa semana eu conversei com a missionária. Essa musiquinha é uma música que a Thaeli cantou, que ela é muito linda, mas é uma música para adultos, tá, gente? E a gente tem que ser que nem ela. Sinceridade, amor, perdão e paz, só uma criança pode ter. Por isso que Jesus disse que a gente tem que se tornar uma criança de novo para conquistar o reino dos céus. Essa música é para adultos, tá bom? E uma criança cantando. Amém?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu quero te agradecer pela vida das crianças, representada aqui, ó Deus, pela nossa pequena Taene, que tem sido uma bênção no nosso meio, que tem se disposto a cantar e louvar o seu santo nome com toda a seriedade, ó Deus, de uma criança, Pai. Muito obrigada pela vida dela, pela vida das outras crianças também, Senhor. Olha para as nossas crianças com amor, Senhor, com proteção, que os adultos, que os malvados não possam, ó Deus, tocar as nossas crianças. Protege-as, Senhor. Esteja conosco no decorrer desse culto, falando-nos através do pastor, para que possamos, ó Deus, incutir em nossas mentes a Tua palavra. E amanhã, ó Deus, quando levantarmos, meditar nela de dia e de noite, Senhor. Fica conosco, fica com as nossas crianças, em nome de Jesus. É que eu oro e agradeço, na certeza de que serei atendida. Amém. 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 Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós vamos para o último livro da Bíblia, o santo livro das Sagradas Escrituras, Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13. Aquele que puder, coloque-se em pé e acompanhe a leitura. Você que nos acompanha aí de sua casa, se tiver a palavra de Deus aí na sua sala, abra no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos podem se assentar. Senhor Deus, diante da Tua palavra aberta, nós nos colocamos humildemente como pecadores que somos incapazes de entendê-la, incapazes de conseguir tirar dela algum conhecimento, Senhor. Nós então, nesse momento, te pedimos que nos conceda o Teu Santo Espírito, que inspirou toda a Escritura, para que Ele nos ensine, para que Ele nos dê esse conhecimento maravilhoso, e para que Ele coloque em nós a sabedoria para usarmos esses ensinos para a santificação de nosso ser, porque sem santificação ninguém verá a Deus, o Senhor disse. Então, através da Tua palavra, nós somos santificados
somos transformados de glória em glória, em pessoas melhores, mas conformadas de acordo com a imagem do Teu Filho, que morreu por mim e por nós na cruz. Amém, Senhor. Esta carta faz parte de um conjunto de 7 cartas feitas para o apóstolo João, na ilha de Pátimos. O livro do Apocalipse começa no versículo 1 como revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E tem uma promessa nesse livro. Veja bem, no versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem este livro, aqueles que ouvem as palavras deste livro e aqueles que guardam as coisas nela escritas neste livro, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado para o mundo é aquele que é rico, é aquele que tem saúde, é aquele que é proprietário de uma grande indústria, é aquele que tem muitos carros, é aquele que tem um prédio de aluguel, é aquele que tem fazenda cheia de gado. Para o mundo, o homem bem-aventurado é o que tem bens. Para Deus, não é assim. Bem-aventurado é aquele que guarda os ensinos de Deus na sua vida. Aquele que lê é bem-aventurado. Aquele que ouve é bem-aventurado. E aquele que guarda é bem-aventurado. Vocês estão aqui lendo a palavra de Deus. Vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. E eu espero que vocês também guardem a palavra de Deus, para que se tornem bem-aventurados, como é a promessa deste livro. Por que eu li isso? Porque esta carta de Jesus para a igreja em Filadélfia está contida nesse livro aqui. Mas eu vou, antes de começar, contar uma história que eu já contei uma vez, para vocês entenderem. Essa igreja era a menor de todas as igrejas. Essa cidade era uma cidade pequenininha, ainda nova. Então eu queria contar a história de um personagem mexicano. Quando eu estava na faculdade, eu acho que por volta de 76, eu não lembro bem se 86, teve um grande terremoto em Guadalajara, no México. Um terremoto de escala acima de 8, se alguém lembrar, me corrige, mas não importa quando foi. O que é importante é que aconteceu um grande terremoto no México, e no terremoto muitas dessas construções vieram abaixo e muita gente ficou presa nos escombros viva. Muita gente viva presa nos escombros, presa sem poder sair. Vocês fazem ideia disso? Vocês imaginem o escuro completo, água caindo por todo lado, os movimentos das paredes ainda acontecendo com os tremores de terra, e você dentro de um cubículo preso.
Na cidade de Guadalajara havia um anão, e ele tinha um apelido de Pulga, de tão pequeno que ele era. E Flavinha vestiu a carapuça. Não é para você, não. O Pulga, então, ele era, como vocês falam, sofria bullying. Onde ele ia, ele era perseguido, ele era escarnecido. O Pulga era um motivo de riso onde ele estava, ele era motivo de chacota, gozação, humilhação, depreciação. Ele era motivo de todo tipo de escárnio humano das pessoas habitantes da cidade. No dia do terremoto, esse Pulga era tão pequenininho, mas ele tinha uma força espiritual tão grande e um amor tão grande pelas pessoas, mesmo aqueles que o perseguiram. E ele então começou a entrar nos escombros por meio de pequenos buracos, e ele então cavando, ouvindo a voz da pessoa chamando. Ele então falava com a pessoa e entrava mais profundo até que ele encontrava a pessoa e ia puxando a pessoa pelo mesmo buraco que ele entrou. Ele ia puxando a pessoa, levava lá fora, os bombeiros cuidavam. Ele ouvia, tem gente ali, ele ia para lá, fazia buraquinhos e até que ele pegava pessoas. Eu não sei exatamente quantos, mas ele salvou quase 30 pessoas. Quase 30 pessoas. Você vai falar, mas morreram milhares no terremoto? Mas ele salvou 30. Se você estivesse lá e ele chegasse até onde você está, você seria uma das 30 salvas por ele. Apesar de todo o escárnio que fizeram com ele a vida toda, esse anão, esse Pulga, deu a vida dele. Ele poderia ter morrido fazendo isso. Ele arriscou a vida dele por amor de pessoas desconhecidas, sofredoras. Ele tornou-se um herói na cidade. Pequenininho, mas um gigante. Na hora que precisou, tornou-se um herói, tornou-se um valoroso guerreiro. E a pessoa que foi salva por ele nunca mais esqueceu do Pulga. O que eu quero dizer com isso? Jesus, quando ele escreveu as 7 igrejas, ele tirava da igreja as características dela. Filadélfia ficava numa falha geológica muito grande. Onde fica Filadélfia? Os irmãos podem imaginar onde fica a Turquia hoje, a moderna Turquia. A ponta da Turquia fica ali no Mar Egeu. Então, as 7 cidades, as 7 igrejas para as quais Jesus dedica a sua carta, uma delas era Filadélfia. Ela ficava pertinho de Laodiceia, um pouco mais ao sul de Sardes, Tiatira. É uma região muito sujeita a terremotos. E no ano 17 depois de Cristo, Jesus devia estar aí perto dos seus 21 anos de idade, quando um terremoto destruiu Sardes e Filadélfia. Provavelmente atingiu Laodiceia também. Laodiceia construiu ou reconstruiu a cidade com dinheiro próprio. Sardes foi também
ajudada pelo imperador, mas com dinheiro próprio. E Filadélfia não tinha dinheiro. Então, o imperador Tibério César ajudou a reconstruir a cidade. Mas voltando um pouco antes, quem gosta de história, quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, ele morreu aos 33 anos. No ano 330 antes de Cristo nascer, morreu Alexandre o Grande. Ele tinha 4 generais, né? Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Cassandro ficou com a Grécia, Macedônia e o sul da Europa. O Lisímaco ficou com a Turquia e aqui o sul, ali onde está o Mar Negro, Cazaquistão, aqueles lugares, eu não sei dizer bem. O Ptolomeu ficou com o Egito, norte da África, e o Seleuco ficou com a Síria e toda a Palestina. No ano de 170, mais ou menos, um rei descendente de Lisímaco, chamado Eumenes II, fez da cidade, ele deu esse nome para a cidade. Ele tinha um irmão chamado Átalo e ele amava esse irmão. O amor filhos é o amor de pessoas, de amigo, filho, amor de amigo, né? Eros é o amor de um homem por uma mulher, e ágape é o amor de Deus por nós. Então, filhos ou Filadélfia, Filos Delfos, é amor entre irmãos, irmãos que se amam. É muito raro você ver um irmão de um rei amar e ser fiel ao rei. E Átalo era fiel a Eumenes. E Eumenes fundou essa cidade com o nome de Filadélfia por causa do irmão. E quando Eumenes morreu, não foi o filho de Eumenes que assumiu o reinado, mas o seu irmão Átalo, por causa da grande amizade que havia entre eles. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Aí, quando foi nos 17º ano depois de Cristo, o terremoto destruiu a cidade. Então o imperador Tibério César reconstruiu o dinheiro do imperador. E a cidade mudou de Filadélfos para Nova Cesareia. Nova Cesareia com a intenção de homenagear César, Tibério César. Então ela mudou de nome uma vez. Depois, no ano de mais ou menos próximo de 80, ela mudou novamente de nome e passou a se chamar Flávia, ou Flávios, porque o imperador que assumiu foi o imperador que destruiu Jerusalém no ano 70, Titus Flávios Vespasianus. Percebem a história? Jesus não faz a carta apenas dizendo algumas coisas aqui. Ele conhece a cidade e ele sabe que o povo que lesse essa carta saberia por quê. Então a cidade mudou de nome, Filadélfos para Nova Cesareia, para Flávias. Hoje ela chama Cidade de Alá. Mudou de novo para o nome Cidade de Alá. Nós vamos entender então isso daí. Ele escreve estas coisas e diz assim: estas coisas diz o santo. Quando nós nos referimos a Jesus como o santo de Deus, ele está atribuindo a si a divindade.
o título de divino. Santo de Deus, aquele, o único, o Filho unigênito de Deus, que foi feito pecado e morreu na cruz por cada um de nós, para dar salvação a cada um de nós, para justificar o nosso pecado. Ele foi feito pecado e morreu na cruz. Agora nós, diante de Deus, temos um problema jurídico resolvido. Nós não precisamos morrer por causa do nosso pecado, se nós aceitamos a morte de Cristo como substitutiva. Então, o santo é esse Jesus que morreu na cruz por mim e por você. E ele continua, o verdadeiro, porque tudo que Jesus diz é verdade. A verdade que existe na palavra de Deus é a verdade absoluta. Não existe nenhuma palavra na Bíblia que não seja verdade absoluta. Como nós dissemos outro dia, as pessoas hoje têm verdades pessoais, verdades empresariais, verdades políticas, verdades que são educacionais, relativas, são verdades interesseiras, verdades que momentaneamente elas se tornam verdade por interesses. Então, muita gente tem falado da vacina. Vamos juntar um assunto atual. E a preocupação de todo mundo é que, será que essa vacina é realmente boa? Será que existe nessa vacina verdade? Ela de fato vai funcionar? Eu garanto para vocês que vai. Ela pode não estar bem desenvolvida, ela pode não ser totalmente eficaz como será um dia, mas ela vai funcionar. Ela vai estimular o sistema imunológico de todos nós de forma diferente. Porque a nossa imunidade, ela faz ondas. Se você está na parte alta da onda, você está com a imunidade muito boa, você toma a vacina, ela estimula os seus anticorpos e você fica mais imune. Se você toma a vacina e você está aqui embaixo, com a tua imunidade, os teus anticorpos muito baixos, você então pode tomar a vacina e sofrer uma gripe forte e achar que então foi a vacina, mas você está num momento delicado. Por isso que algumas pessoas contraem a doença e às vezes vão para a UTI, por causa da imunidade estar variando continuamente. Nós não temos a imunidade constante. Então a vacina, ela vai estimular o nosso sistema de defesa contra o vírus. Não tenham medo de tomar, porque há uma investigação muito profunda em torno desse assunto. Mas há muito dinheiro envolvido também. Então essa verdade, ela não é absoluta, mas Deus está permitindo, através da ciência que Ele mesmo ensinou ao homem, que o homem possa estar se defendendo da doença. Muito bem, então a verdade, ou ele se chama de o verdadeiro, é porque Jesus nunca mente. Então tudo que ele fala para essa igreja, ele fala para nós também, e para todas as igrejas que existem. E então ele continua: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Nós lemos em Isaías que
Eliaquim recebeu a chave da cidade de Davi, no lugar de Sebiná, porque Sebiná era um homem corrupto, e Eliaquim então passa a ser o homem de confiança. E ele então diz que a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, porque Jesus tem a chave da morte. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, graças a Deus. Foi assunto ao céu e lá ele está governando todo o universo. Então, Jesus tem a chave. Jesus é quem abre. E se ele abre, ninguém fecha. E se ele fecha, ninguém pode abrir. Aqui existe um jogo de palavras que quer dizer o seguinte: Jesus está dando para essa igreja uma porta aberta. Essa igreja, ela tem a oportunidade de pregar o Evangelho numa cidade em que haviam centenas de deuses gregos. A cultura da cidade era toda em torno dos deuses, do panteão de deuses gregos. Essa cidade, ela foi fundada por Eumenes para divulgar a cultura grega no mundo então que existia. E Jesus diz para ela: a cidade foi fundada por homens com o nome de amor entre irmãos e com interesses financeiros. Eu fundei uma igreja nessa cidade para amar os irmãos e os incrédulos, para divulgar o Evangelho. Então ele faz um jogo de palavras para que quem lesse conseguisse entender. Então, a função humana da cidade era divulgar a cultura grega. Ela ficava no caminho do correio real. O imperador mandava cartas para o Oriente e recebia os impostos dos vassalos por meio dessa estrada onde passava, onde estava Filadélfia. E Filadélfia então divulgava o panteão de deuses gregos, divulgava a cultura grega, a filosofia grega, o gnosticismo, o misticismo, as ideias oratórias dos gregos. Então Jesus diz assim: eu abri uma porta nessa cidade, eu abri uma igreja nessa cidade, para que essa igreja ame os incrédulos que estão lá. Se a cidade chama Filadélfia, este momento em que essa carta é escrita é o ano de 95. A cidade ela já tem outro nome. Ela já chamou Nova Cesareia e ela já passou a outro nome. Flávia, cidade Flávia, né? E a função desse nome é que Jesus quer dar à igreja a intenção da igreja de amar os incrédulos que ali viviam e pregar o Evangelho, divulgar o Evangelho nessa cidade. E ele, no versículo 8, diz: conheço as tuas obras. Jesus é aquele que tem olhos de fogo, que atravessa todas as coisas. Ele é onisciente. Conheço as tuas obras. E ele então diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, complementando a ideia da chave. Eu tenho a chave.
eu sou a autoridade, eu abri a porta. E Jesus se refere a Ele mesmo como uma porta aberta em João 10. Eu sou a porta. Só que há dois caminhos. A porta larga é o caminho que muita gente anda, é o caminho em que o mundo caminha para o inferno. E a porta estreita. A porta estreita é como Jesus falou, ela é como um camelo tentar passar no buraco da agulha. Qual a finalidade da metáfora? A finalidade é assim, você precisa, para passar na porta estreita, você precisa se abaixar, ficar pequenininho, que nem o pulga, ficar de quatro e passar. Mas não tem como passar com bagagem, não dá para passar com mochila, não dá para passar com dinheiro, com celular. Nós temos que passar sem nada, só a gente. A porta estreita é difícil por isso, porque você não pode passar ali carregando a sua obra, carregando os seus méritos, a sua vaidade. Não dá. Você ali, para entrar, você precisa se humilhar. Por isso que ela é chamada de porta estreita. Ali pouca gente entra por ali. Mas ele diz, abri uma porta para vocês. Numa cidade em que há centenas de deuses, eu quero que vocês falem de mim. Eu quero que vocês levem a boa nova para essa cidade. Eu quero que vocês falem nessa cidade do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que vocês digam para os gregos que não acreditam que Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu ao céu. É esse Jesus que está falando conosco aqui. Quero que vocês falem de mim para esse povo. O grego ele não admitia. Em 1 Coríntios diz que Jesus é escândalo para os judeus e loucura para o grego. Por quê? Loucura para o grego. Por causa da mente do grego, dizer que a matéria é má e que o espírito é bom. Como então Jesus, que é o Espírito de Deus, vem num corpo que é mau? Eles não acreditavam nisso, na encarnação de Jesus. Por isso essa igreja tinha um desafio muito grande de invadir a cultura dos gregos e falar de Jesus para eles. E ele diz, a porta não vai fechar, porque em Mateus ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele diz isso. E ele diz que tens pouca força, porque a igreja primitiva ou a igreja em Filadélfia não diz essa informação, mas ela tinha gente pobre. Os cristãos eram escravos, gente, mercadores, trabalhadores braçais, lavradores. Às vezes eram soldados que se convertiam e não podiam dizer que eram cristãos, porque senão seriam presos. Essa igreja tem que enfrentar esse desafio. Eles diz que tem pouca força. Eles não tinham políticos, eles não tinham gente de dinheiro, eles não tinham influência na cidade, eles não participavam do governo da cidade. Mas ele diz, tens pouca força, entretanto, vocês têm guardado a minha palavra. O que a nossa igreja tem feito é guardado a palavra de Deus. Não porque eu tenho essa capacidade, de forma alguma. Eu apenas
junto com a minha esposa, eu tenho apenas deixado Deus me usar. Eu tenho me colocado a serviço do Senhor. Eu tenho posto a minha vida à disposição de Deus, assim como a Thelma. E a nossa intenção é isso, que temos pouca força, sim. A igreja é pequenininha, sim. Mas nós temos guardado a palavra. E nós não negamos o nome de Jesus. Nós temos confessado Jesus aqui dentro e nas casas que nos recebem. Nós temos visto pessoas nos recebendo em seus lares. Nós temos falado de Jesus para muita gente, muito mais do que pode vir na igreja, ou do que cabe na igreja. E assim, essa igreja que é pequenininha, que não tem força, não tem dinheiro, não tem poder político, não tem capacidade de fazer nada, mas Deus está com ela. Jesus diz: eu abri a porta, vocês têm que pregar o Evangelho. Não há nenhuma possibilidade de o Evangelho não ter efeito. A única chance de o Evangelho não dar conversões é quando ele não é pregado. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo abre o coração de pedra da pessoa, abre a mente do adulto bloqueada pelo véu da ignorância, da morte espiritual. A pessoa passa a ser viva, passa a ter vida. Ele diz: tens pouca força, mas vocês guardam a minha palavra e confessam o meu nome. E ele diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, são os judeus, os mesmos fariseus, escribas e os mestres da lei, que degladiavam com Jesus, que planejavam a morte de Jesus, que mataram Jesus, eles estavam lá em Filadélfia. Eles degladiavam com os cristãos, humilhavam os cristãos, diziam que os cristãos precisavam ser circuncidados, precisavam ser neófitos, judeus, para então ter direito à salvação. Precisavam ser descendentes de Abraão direto para serem salvos. Eles eram gregos escravos, eles não tinham direito a nada, não tinham direito, não tinham dinheiro, não eram influentes. Mas Jesus diz para ele garante: olha, eu vou defender vocês. Esses da sinagoga de Satanás, que se declaram judeus e não são, mentem. Eis que farei vir prostrar-se aos seus pés. Olha que promessa. Vocês são fracos, mas vocês guardam minha palavra e não negam o meu nome, e eu vou fazer com que esses judeus se ajoelhem diante de vocês, por minha causa. Então aqui a primeira promessa, ele mesmo, pessoalmente: vou defender vocês. Assim como todo joelho vai se dobrar diante de Jesus e reconhecer que Ele é Senhor, esses da sinagoga de Satanás vão também se prostrar diante de vocês. E vão conhecer que eu te amei. Você quer coisa mais linda que essa? E vão conhecer que eu te amei. Aqui a palavra conhecer em grego, ela não é conhecimento assim, eu sei, ou agora eu sei que Jesus te amava, né? Não, é um conhecimento além do que nós podemos entender. Imagina você pegar uma molécula complexa e você dividi-la em átomos, e depois pegar todos os átomos e dividir em elétrons, e depois em prótons, e depois em quarks.
E aí você fala, agora eu conheço essa molécula. É assim. Esses da sinagoga de Satanás vão conhecer o amor de Deus por nós na volta de Cristo. Eles vão conhecer que eu te amei. Você é fraco, você é minúsculo, você é pequeno, você acha que não tem força nenhuma. Pois eu vou fazer eles se ajoelharem diante de vocês e vou fazer eles conhecerem que eu amei vocês. E no 10 ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Segunda defesa. Primeiro ele diz, eu vou cuidar dessa gente aí, que diz que é judeu e não é. Segundo, vocês, por causa de guardar minha palavra, eu guardarei vocês da hora da provação. Quando uma igreja passa por uma provação, e nós passamos por muitas provações gravíssimas, nós sabemos que nós não temos que ficar preocupados, porque a igreja não é nossa, mas é do Senhor. Ele cuida de cada detalhe. Ele cuida, porque Ele diz, guardo você na hora da provação. Você pode se achar insignificante, mas eu te amo e eu vou te guardar. Vai vir provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O que é o Covid? O Covid está em cada ilha do planeta. O Covid está em cada continente do planeta. Um vírus que não é nem um ser vivo. É uma proteína que fica no ar, você respira, ela invade a célula, toma o comando e multiplica. Por isso que é difícil uma vacina, em tão pouco tempo, ser eficiente. Mas vai ter. Mas aqui ele está avisando. Provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu guardo você. Fica tranquilo. O que quer dizer guardar? Não é proteger que você não vai ficar doente. Não é isso. Ele vai proteger você porque você é separado. Você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você já é um salvo em Cristo. E não há vírus que possa te matar e te fazer ir para o inferno. Eu vou guardar. Esse tipo de provação é para que eu experimente todos que habitam sobre a terra. Isso foi profetizado nesta carta. Isso é decreto eterno de Deus, porque Deus sabe o que o homem precisa. Quando a gente fala, repete, fala de novo, repete, nós precisamos disso. Nós não aprendemos coisas espirituais ouvindo uma vez. O nosso ouvido é pecador. Quando a gente ouve e sai por aqui, a gente já esquece. Se você ouvir uma segunda vez, você vai guardar a primeira palavra. Aí você ouve uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, você vai começando a entender as coisas de Deus. Precisam ser faladas e repetidas. Por isso, a humilhação de vir ao templo, a humilhação de vir aqui ver um pecador falando de Jesus para você. Um pecador que é maior do que você que está sentado aí. Essa é a loucura da pregação. Por isso que é chamado de loucura da pregação. Porque um pecador depravado no púlpito falando de Deus.
usado por Deus, instrumentalizado por Deus, capacitado por Deus. Como eu posso falar de Deus sendo eu o que sou? Morreria de vergonha se vocês me vissem por dentro. Mas estou eu aqui falando de Deus para vocês. E o Espírito Santo está entrando na mente de cada um de vocês e está fazendo uma obra, e está fazendo uma transformação em cada um de vocês, e está tornando cada um de vocês um pouquinho mais parecidos com Jesus. Nenhum de nós sai de um lugar como esse igual entrou. Cada um de nós melhora um pouquinho. Dificilmente alguém ouve a palavra de Deus e fica pior. Há isso também. Porque a palavra de Deus ela é chamada de faca de dois gumes, porque ela separa alma de espírito, medula de osso, porque ela não deixa a pessoa ficar indiferente. A pessoa tem que fazer uma escolha. Aonde eu quero passar a minha eternidade? No inferno ou na glória diante de Deus? Em sofrimento eterno ou em conforto eterno? Você precisa escolher hoje. Essa é a finalidade da igreja de Filadélfia. Jesus está dizendo: vocês têm que testemunhar o Evangelho, mesmo sendo fracos, porque eu estou com você. Não se preocupe com os judeus, eu vou defender vocês deles. E eles vão saber que eu amei vocês. Não se preocupe com a provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu vou proteger vocês. E tem uma terceira. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Uma advertência. Venho sem demora. Jesus breve virá. Esse é o nome da igreja. Jesus breve virá. A nossa vida pode durar mais alguns anos. Nós estamos sendo alertados, e o irmão Márcio mandou uma série de propagandas com mensagens subliminares. O mundo, o planeta, está sendo preparado para a vinda do Anticristo. O planeta todo está sendo organizado. Você não tem mais liberdade para ir e vir. Você está impedido de atravessar fronteiras como antes. E nós temos que entrar em estabelecimentos com máscaras. Nós somos obrigados a tomar vacina mesmo sabendo que ela não vai fazer efeito ou não. Nós precisamos tomar. Então nós estamos num sistema. E todo esse sistema está sendo preparado para a vinda de um governante. O sistema religioso, financeiro, político é a besta, o falso profeta e o anticristo. Com a grande Babilônia. E nós somos o quê? Somos a igreja de Cristo. Somos a noiva do Senhor. Laodiceia era uma noivinha, como a nossa igreja, pequenininha, mas com boca grande para guardar a palavra de Deus fielmente e confessar o nome de Jesus. A nossa boca é grande para confessar o nome de Jesus. E ele diz mais a terceira promessa: ao vencedor, aquele que perseverar, aquele que aguentar tudo até o fim, ele vai fazer o quê? Falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Eu contei do terremoto. Quando a gente pensa num terremoto, nós pensamos em
estruturas abaladas, certo? Colunas balançando, caindo vigas, caindo telhados, caindo prédios, como Jesus diz assim: eu vou fazer você santuário, coluna do santuário. Você vai ser coluna. Ele está dizendo, numa cidade onde os terremotos eram frequentes, você vai ser coluna do santuário. Mais um pouco, e daí jamais sairá. Inabalável. Não tem terremoto que derrube e tire você do santuário do meu Deus. E aí então ele diz, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Falei para vocês que a cidade foi chamada de Filadélfia, amor entre irmãos, por Eumenes, e Eumenes deu esse nome à cidade em homenagem ao seu irmão Ácaro. Então, o primeiro nome, ele diz que gravarei sobre ele o nome do meu Deus, não o nome de um irmão, não o nome de uma cidade, não a homenagem de um homem a outro homem, mas o nome do meu Deus. Mas a cidade mudou de nome, ela passou de Filadélfia para Nova Cesareia, em homenagem a Tibério César. E essa cidade diz assim, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Ao invés de Nova Cesareia, vai ser Nova Jerusalém. Vocês não vão morar numa cidade que foi reconstruída por causa do terremoto com dinheiro de homens. Não, vocês vão morar na Nova Jerusalém, que é a cidade do meu Deus. Aquela que é ataviada como noiva vem descendo do céu. É lá que você vai morar. Na Nova Jerusalém, não na Nova Cesareia. E por último, ela desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o último nome que ela ficou, em homenagem ao Titus Flávios Vespasianos, que destruiu Jerusalém, ele diz, e o meu novo nome, não vai ser Flávia, é feio, Flávia, vai ser o meu novo nome. Assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cuide para manter a sua fidelidade à palavra. Não se deixe enganar por falsas promessas. Não se deixe abalar quando as provações vierem, porque elas vão vir e vão aumentar cada vez mais, porque a grande tribulação se aproxima. Não é coisa de crente louco, não é coisa de crente tonto. Isso está aos nossos olhos acontecendo. A cada ano você trabalha mais, a cada ano você ganha menos, a cada ano você enfrenta mais doenças. Há 40 anos atrás, quando eu fazia faculdade, diziam que iriam inventar uma vacina para ninguém nunca mais ter gripes e resfriados. A dengue, chikungunya, o zika. Então aí, nada pode abater aquilo que Deus já decretou. Eu não gostaria de prolongar a minha fala, mas quando eu estou aqui, eu me coloco à disposição do Espírito e eu falo o que Ele manda. Eu deixo que Ele me use. Eu morro e deixo que Ele me use. Por isso é difícil controlar o tempo
não tem conclusão às vezes. Mas eu acho que a mensagem é essa: você que pertence a uma igrejinha pequenininha, pobre, fraquinha, sem dinheiro nenhum, seja fiel à palavra, seja fiel e corajoso, confesse o nome de Jesus onde você estiver, fale a quem quiser ouvir sobre Jesus. É a única forma de você salvar uma alma por toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar todos que fiquem em pé, que nós possamos ser abençoados com essa palavra. Vamos receber a bênção, depois cantaremos um hino. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, as consolações, a habitação do Santo Espírito em nós, esteja com todos vocês, que o Santo Espírito encha essa igreja e os seus membros, para que eles proclamem a boa nova do Evangelho a toda criatura. Por amor aos incrédulos, nós nos comprometemos a fazer isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pena que acabou, né, pessoal? Agora nós vamos nos encontrar sexta-feira, se Deus quiser. Culto normal, culto online, às 19h30, aqui na igreja, se Deus quiser. Que vocês tenham uma semana abençoada, viu? Descobertas mesmo dessa palavra forte que o pastor falou. Que a gente não se sinta inseguro em pregar, em falar do amor de Deus. Tá bom? E boa semana para vocês. Tchau. Deus abençoe.